Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas lições da história de José do Egito. José foi um personagem bíblico que grandes ensinamentos nos deixou pela sua dedicação, fé e obediência a Deus. José foi o 11º filho de Jacó, que era o seu protegido por ser filho da sua velhice e também da sua amada esposa Raquel. E por ser protegido e favorecido pelo seu pai, ele era desprezado e odiado pelos seus irmãos, que o ameaçaram de morte e também o venderam para um grupo de mercadores que acabou levando-o para o Egito, onde lá ele foi também vendido como escravo para o chefe da guarda do faraó, chamado Potifar. E na terra distante, Egito, uma terra com vários deuses, uma terra bem distante da que ele vivia com a sua família, lá ele foi escravo, foi tentado por uma mulher, que era a mulher do seu dono, vamos dizer assim, foi preso injustamente e tantas outras provações esse rapaz passou. Mas em todas elas, José se manteve fiel ao seu Deus e com isso o Senhor o honrou. E no final da história de José, nós observamos que Deus o colocou como o segundo homem mais importante do Egito, acima dele somente o faraó, e usou grandemente naquela época de fome, 7 anos de fome que Egito passou, primeiro 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome, e Deus usou aquele moço para alimentar toda aquela nação naquela época. Uma história sensacional, verídica, registrada na palavra de Deus. Por isso eu convido você a estudar a história de José do Egito. Está em Gênesis a partir do capítulo 37. Como eu disse, são tantas as lições que podemos extrair dessa história de José, mas vamos destacar duas dessas lições de fundamental importância para nós nos tempos atuais. Primeira lição: ódio, ciúme e inveja são sentimentos destrutivos. Gênesis capítulo 37, versículo 4 diz: vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Pela inveja que os irmãos tinham de José, o venderam como escravo, mentiram para o seu pai e carregaram esta culpa por muitos anos. O ódio, o ciúme, a inveja são sentimentos que destroem todas as pessoas envolvidas, não somente a pessoa afetada por esses sentimentos, mas também os que nutrem os mesmos. As maiores brigas familiares e até mesmo crimes são movidos por sentimentos dessa natureza. Não podemos deixar que esses sentimentos façam parte da nossa vida. Veja o que Tiago diz sobre esse assunto. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Observem que Tiago fala que não devemos abrigar em nosso coração esse tipo de sentimento. E ele ainda fala que esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus, ela é terrena, ela é demoníaca. Por isso, precisamos eliminar esses sentimentos de nossas vidas. A segunda lição, a importância do perdão. Gênesis capítulo 45, versículos 4 e 5. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face.
Mesmo depois de tudo o que os irmãos fizeram, José os perdoou sem qualquer ressalva e também reconheceu a providência de Deus por tudo aquilo que aconteceu com ele. José entendeu os propósitos de Deus para toda aquela situação. A despeito do que ocorrer conosco, necessitamos estar dispostos a perdoar os nossos semelhantes, sejam nossos familiares, sejam nossos vizinhos, amigos, irmãos da igreja ou quem quer que nos magoe de alguma forma. Precisamos liberar o perdão. E ao liberar o perdão, você e eu estamos não só libertando a pessoa que possa ter nos ferido, como também a nós mesmos. Além de que cumprimos o que Jesus disse: pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, versículos 14 e 15. Então, nós observamos aqui bem claro Jesus ensinando para nós: se vocês perdoarem as ofensas dos outros, o Pai também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem, continuarem com o coração endurecido, o Pai Celestial também não perdoará a ofensa de vocês. Que possamos então, irmãos, entender a importância de liberar o perdão, que fará bem para a pessoa que talvez possa ter nos magoado e com certeza também fará muito bem para nós. Bem, que possamos colocar em prática esses dois ensinamentos que nós extraímos da história de José do Egito. Primeiro, que o ódio, o ciúme, a inveja realmente são sentimentos destrutivos e nós precisamos combater esses sentimentos. E a importância de liberar o perdão, de liberar perdão para aquelas pessoas que talvez tenham nos magoado, nos ferido por alguma forma, porque agindo assim estaremos cumprindo as ordens de Deus, agradando o coração de Deus e, consequentemente, fazendo bem para nós e também para as demais pessoas. Vamos realmente colocar esses ensinamentos em prática. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por essa belíssima palavra que o Senhor nos trouxe através da história de José do Egito, Deus, e que nós possamos realmente, Pai, colocar em prática em nosso viver esses dois ensinamentos, Deus. E são tantos ensinamentos dessa história, Deus, mas hoje nós aprendemos esses dois, que o ódio, o ciúme não deve fazer parte da nossa vida, Deus, que devemos eliminar esse sentimento de nossa vida e também, Deus, a importância de nós liberarmos o perdão, cumprindo assim a ordem que o Senhor nos dá de perdoar aos outros como nós somos perdoados pelo Senhor, Pai. Muito obrigado pela tua bendita palavra. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem sido maravilhoso para conosco e nós só temos que lhe render graças, Pai. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Fique em paz. Deus abençoe a sua vida e também da sua família, em nome do Senhor Jesus.